Boa noite, pessoal. Boa noite aos conselheiros presentes na sala remota. João e Juliana, estamos aqui por conta da representação presencial. A gente está dando início à nossa segunda reunião extraordinária do Conselho de Campos, numa chamada que se deu, aquilo que está previsto no regimento, de forma emergencial, por conta de um informe que nos foi repassado pelo gabinete da reitoria, que uma vez não havendo as representações manifestadas nos campos para a composição das comissões eleitorais locais para o processo de escolha de diretores e reitor, o Conselho de Campos deveria fazer indicação até o dia 29 de setembro. E essa semana é uma semana muito cheia para nós, a gente tem um evento de formação amanhã e depois. E no campus Itaperuna, como já iniciado o assunto ali na reunião docente, a gente teve algumas chapas tendo candidatura e algumas representações, inclusive, sem nenhuma candidatura. Cada segmento tem 3 representações, docente, TAI e estudantes. A gente teve 2 chapas de docente, então falta uma chapa com titular e suplente para o segmento docente. A gente não teve nenhuma inscrição de chapa para o segmento técnico administrativo e a gente tem uma chapa inscrita para o segmento de sede. Para que a gente pudesse fazer o encaminhamento aqui no Conselho, eu tentei construir esse pedido com alguns pares. Na reunião docente, agora há pouco, foi colocada essa necessidade e cabe a nós, Conselho de Campos, emitir uma recomendação de aprovação desses nomes para todos os segmentos. Da mesma forma que eu fiz ali na reunião docente, eu procurei fazer com os estudantes e com os técnicos administrativos para que o Conselho pudesse aqui ser capaz de um encontro como esse, fazer a expedição do seu parecer. Então a gente tem como nome complementar para a representação do segmento docente, os servidores, a professora Alcione e o professor Alberto. A senhora é professora de inglesa e o Alberto é professor de geografia. A professora Alcione como titular, o professor Alberto como suplente. Então, assim a gente completaria a representação do segmento docente do campus Itaperuna. Segmento técnico administrativo, a gente conseguiu colegas que se colocassem para compor as 3 chapas. Então vamos lá. A gente tem Érica, que é inclusive conselheira, que é Érica do NAPNE como titular, e Juliana Ladeira como sua respectiva suplente. A gente tem Israel, técnico de laboratório, como titular de uma outra chapa, e Diogo, que é o técnico de mecânica, do laboratório de mecânica, como suplente dessa outra chapa. Então, Israel e Diogo compõem uma segunda chapa do segmento técnico administrativo. Por fim, a gente tem Leila, tradutora e intérprete de Libras, como titular da terceira chapa, e Angélica Picanso, recém-chegada ao campus Itaperuna, vinda do campus Pádua, que hoje atua no registro acadêmico. Então, assim, a gente tem a proposta de representação do segmento técnico administrativo na Comissão Eleitoral Local do campus Itaperuna. E a gente tem 2 nomes para compor as representações que faltam no segmento discente. A gente tem o estudante Arthur Potente e o estudante Luan Henrique. Esses 2 estudantes foram propostos numa construção junto com o Grêmio Estudantil, e Arthur seria titular de uma chapa e Luan titular de uma outra chapa. E aí eu queria trazer, enquanto presidente do Conselho, a proposição para que os conselheiros Miguel e Tobias pudessem compor a suplência dessas chapas. Eu conversei previamente com o Miguel, eu o encontrei hoje, e ele se colocou à disposição de compor a suplência de uma das chapas. E aí eu queria até aproveitar, se Tobias concordar, de a gente propor aqui para votação o nome dele como suplente em uma
das chapas. Aí, Tobias, queria saber se a gente pode fazer aqui a indicação do seu nome, né, para essa composição de ser suplente de uma das chapas, para a gente assim colocar em votação a composição plena das representações que faltaram para a Comissão Eleitoral Local de Itaperuna. No chat aí, foi sim? Eu estou vendo o chat. Beleza. Então, pessoal, na reunião de hoje, a proposição é que a gente tivesse uma pauta única, então não tem informes, a gente não tem aquela questão protocolar em virtude da convocação em caráter de urgência. E assim, então, eu queria encaminhar para regime de votação, se o Conselho de Campos aprova os nomes tratos aqui pela presidência e também, obviamente, com a permissão e a consulta prévia já feita a esses colegas que manifestaram, colegas e estudantes, que já manifestaram também a sua concordância na participação desse processo. E aí, para fim de registro, eu queria pedir a manifestação dos conselheiros aí via chat. Ju e João, não tem manifestações contrárias aqui também, os demais conselheiros também não. Então, eu vou compreender assim, que a gente tem aqui consenso no Conselho para a aprovação dos nomes e assim vai ser feita a recomendação do Conselho para a composição da Comissão Eleitoral do Campus Itaperuna para o processo de escolha de diretor-geral, da direção-geral e para reitor dentro do próximo processo eleitoral. Pessoal, a proposta era uma reunião com essa finalidade, de forma objetiva, já com os nomes previamente consultados. Vou agradecer a presença de vocês e a compreensão dada pela convocação aí em caráter emergencial. Muito obrigado. Alguma questão para quem está presente? Alguma questão adicional para quem está na sala remota? João Juliana, questão adicional? Não? Então, sem considerações adicionais, a gente encerra, assim, a segunda reunião extraordinária do Conselho de Campos, emitindo parecer favorável para os nomes aqui colocados. Obrigado, pessoal. Boa noite.